Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de janela de transferências, porque nessa semana se encerra a janela de verão na Europa, uma janela que movimentou cerca de 1 bilhão e 900 milhões de libras só na Inglaterra. Claro que nessa janela houve o envolvimento da Arábia Saudita, que fez contratações de impacto, tirando jogadores importantes de várias equipes do futebol europeu, inclusive na Inglaterra, mas é uma grana absurda, né? Um valor altíssimo, e ainda tem negócios a serem feitos nesta semana. Tem times que buscam ainda reforços e tem equipes também que tiveram problemas já nesse início de temporada com lesões e buscam reposição e ainda dá tempo. Começando a falar do United. O United que perdeu o Luke Shaw lesionado, não tem no elenco um substituto, então está no mercado atrás de uma reposição. Cucurella, o espanhol do Chelsea, é uma opção, aqui mais vem sendo falado. O jogador que perdeu espaço com o Pochettino, hoje o Chilwell é o lateral titular, o ala esquerdo ali titular do Chelsea, e o Cucurella ainda não jogou nas partidas oficiais. Então pode ser um negócio bom para ambas as partes, né? Para o Cucurella, para o United, e enquanto o Luke Shaw não retorna. No meio campo também tem problemas com lesões do United. O Mason Mount agora se lesionou, fica algumas semanas afastado. Kobbie Mainoo, que havia já tido uma boa participação na pré-temporada ao lado do Casemiro, também se lesionou, vai voltar em breve, mas tem só 18 anos também. É um jogador que ainda busca uma rodagem. Mas é uma posição que o United tá com uma carência, né? Porque o Eriksen é um jogador que pode ser importante, foi utilizado no jogo passado na ausência ali de um jogador mais defensivo, mas ele tem uma carência, né, no setor defensivo. Ele não é um jogador que atua ali tão bem defensivamente quanto ofensivamente. À frente ele vai muito bem, tem bom passe, é muito inteligente, mas não é o cara que o Ten Hag espera que seja o protetor ali, um dos protetores também da defesa do Manchester United. Então, o Amrabat é um alvo. Amrabat da Fiorentina, marroquino, 27 anos, já vem sendo alvo do United desde o início da janela. Ele vem sendo cogitado e até agora não houve um negócio. A Fiorentina não relacionou o Amrabat nos últimos jogos, então é um sinal de que a negociação está em andamento. Tem pouco tempo agora, tem mais alguns dias para fechar isso, e aí o United vai ter um marroquino que foi muito bem na última Copa do Mundo no Catar e que pode atuar ao lado do Casemiro, proteção de zaga e também chegar um pouco mais à frente. O Scott McTominay, o escocês, perdeu prestígio com o Ten Hag, é um jogador que também poderia fazer essa função, mas percebe-se, né, pelo menos na análise que é feita na imprensa inglesa e pelo que se percebe do que vem fazendo o Ten Hag, o McTominay é um jogador que não tem todas as características que o Ten Hag espera num jogador que seria um segundo volante, um cara que ajuda o Casemiro na proteção, mas chega também um pouco mais à frente. Ele tem muita força física, vai muito bem nas bolas aéreas, na bola parada, mas ele acaba não sendo o jogador ideal que o Ten Hag espera. Então o Amrabat seria, né, um reforço aí para ser uma opção, até para liberar um pouco mais o Mason Mount também. Eu não vejo o Mason Mount jogando ali como um segundo homem de meio campo. Nas partidas que eu acompanhei até aqui do United, vi que o Mason Mount realmente ele fica um pouco perdido ali. Tá? Claro que pode se adaptar, mas isso pode levar algum tempo. Então o Mason Mount, que chegou do Chelsea como uma grande contratação, por enquanto ainda não vem brilhando como se esperava, e eu acho que muito disso é pela posição em que ele vinha jogando ali no meio campo, escalado pelo Ten Hag. Precisa vender o United também, porque tem o Scott McTominay, que eu falei há pouco, é um jogador que está em negociação, ele não vai ter tanta oportunidade com o Ten Hag, então pode ser um jogador a ser negociado agora para o time também fazer caixa, e se não for para contratar mais jogadores agora, que seja na próxima janela, na janela de inverno, e Harry Maguire, que talvez seja o grande problema hoje que tem o Ten Hag no elenco, porque é um jogador que custa muito alto, vai ficar no banco de reservas, pode ser um jogador insatisfeito no banco de reservas, ele precisa jogar para seguir com participação na seleção inglesa também, onde ele é um jogador importante. Já houve tentativas do West Ham de contratar o Maguire por compra ou por empréstimo, as ofertas foram rejeitadas pelo United. O United não quer emprestar o Maguire, quer fazer negócio primeiro pelo valor envolvido, pode ganhar uma boa grana aí com o Maguire e talvez se deixar para a próxima janela o valor dele pode despencar, né, sendo um jogador que não tem mais tanta visibilidade e que vai ficar encostado ou pelo menos como um reserva, um cara no banco de reservas
ali no Manchester United. E o City também está ainda no mercado, fez contratações já para a temporada, Vardiol chegou para a zaga, o Kovacic chegou logo após a saída do Gundogan para o Barcelona, o Kovacic foi contratado, e também o Jeremy Doku, jogador que vai atuar pelas beiradas no ataque, é um substituto para o Riyad Mahrez, já ficou até no banco de reservas no jogo passado pela Premier League. Mas no meio campo há uma carência, hoje já se percebeu. Primeiro porque o Kovacic não é um substituto para o Gundogan, já deu para perceber isso acompanhando as partidas do City na temporada, que ele não tem as mesmas características, não vai ser o cara para ser o substituto do Gundogan. E o De Bruyne lesionado, vai ficar pelo menos até o fim do ano, começo do próximo ano, fora do time, então há uma necessidade hoje da contratação de um meio-campista. É difícil, claro, você encontrar alguém com a capacidade do De Bruyne, ou com a mesma qualidade de criação, de armação de jogadas. Mas o time busca um jogador a mais, porque para fazer esse tipo de serviço ali no time, tem o Bernardo Silva, que pode auxiliar, o Phil Foden está sendo trabalhado para ser também um jogador cerebral ali no meio campo, mas o City vê a necessidade de mais um jogador para ser opção. Foi falado já o Paquetá, né? O Paquetá que está em meio a uma investigação relacionada a apostas e por isso o City acabou desistindo da contratação do brasileiro. E aí tem outro brasileiro, nascido no Brasil, mas que também é português, o Matheus Nunes do Wolverhampton, que agora é o alvo. 25 anos, um jogador que é o meia central, não tem, claro, a capacidade de armação de um De Bruyne, de um Gundogan, mas pode ser mais uma opção ali para atuar próximo do Rodri, para ser também um jogador que vai ajudar nessa maratona de jogos que terá o Manchester City de novo na temporada. Não é um desespero que se vê o City nesse momento para contratação, porque tem um elenco que pode, né, até pela inteligência e capacidade do Guardiola, fazer algo novo ali para ajustar as carências que o time tem neste momento. Mas se houver a possibilidade e um bom negócio pelo Matheus Nunes, pode ser um jogador que vai atuar agora nesta temporada pelo Manchester City. Arsenal. O Arsenal perdeu o Timber, né, uma das boas contratações que houve no futebol inglês para essa temporada, jogador que veio do Ajax, mas infelizmente deu uma fatalidade, acabou tendo uma lesão séria, vai ficar muitos meses afastado. Ele vinha já sendo titular, pode atuar na lateral direita, na lateral esquerda, centralizado, um jogador multifunção. E agora com a lesão dele, claro, fica com menos uma opção, uma opção que chegou para ser titular e vinha jogando inclusive pela lateral esquerda. O Zinchenko machucado, né, e deve voltar em breve, mas o Tierney acabou sendo emprestado agora para a Real Sociedad, seria um jogador para atuar por ali. Então o Arsenal vai ter problemas, tá? Com um elenco justo agora em termos de defensores, né, jogadores para defesa, mas não há uma grande movimentação para que o Arsenal faça novas contratações mesmo com a perda por lesão por um bom tempo do Jurrien Timber. O Arsenal fez contratações importantes, impactantes, o Havertz, o próprio Timber, então o Declan Rice, né? Então é um time que gastou muito, mas se fosse para contratar agora, teria que vender jogadores. Falei do Tierney, né, que foi por empréstimo para a Real Sociedad, mas tem outros jogadores, o Cédric Soares, quem mais? O Nicolas Pepe, são jogadores que o Arsenal tenta negociar, mas não necessariamente para fazer compras nesta janela. Está pensando já na próxima janela de inverno, vai com o que tem agora para esse início dessa primeira metade da temporada o Arsenal. O Chelsea ainda está no mercado, contratou bastante, um time que talvez seja o que mais gastou, né, na Premier League até aqui, um time jovem, renovado, vendeu bastante jogadores e também contratou alguns atletas, mas ainda está pensando no ataque, um jogador de beirada. Foi falado já o Rafinha, brasileiro do Barcelona, e também foi falado o nome do Smith Rowe agora, né, o jogador do Arsenal. Eu falei do Arsenal agora há pouco. O Smith Rowe foi um jogador que acabou perdendo um pouco, né, com as contratações que fez o Arsenal, ele perdeu um pouco mais de espaço, hoje é um reserva da equipe e pode atuar tanto na beirada como também um jogador de meio campo ali mais centralizado. Então é um alvo que o Chelsea tem nesse momento. Ele pode ser importante, até porque tem experiência de Premier League, um jogador que já chegaria pronto para atuar. O Rafinha já é uma situação mais difícil, né? Tirá-lo do Barcelona hoje pode requerer muito dinheiro. Então, o Smith Rowe, que é um jogador que nesse momento custaria menos ou pode até ser contratado por empréstimo, seria uma melhor opção. O Chelsea também está tentando resolver a situação do Lukaku. O Lukaku vem treinando em separado já desde o início da pré-temporada.
num acordo que o clube e o jogador fizeram. O próprio Pochettino falou em entrevista na semana passada na imprensa inglesa que ele não tinha muito o que fazer quando chegou, porque já havia esse acordo do Lukaku com o clube de ele treinar em separado até buscar um novo clube. O futebol italiano segue ainda sendo o possível destino do Lukaku. Já foi falado a Juventus, a Inter de Milão, mas depois a Inter de Milão já descartou a volta do Lukaku. Até jogadores da Inter de Milão chegaram a falar mal do Lukaku, né? Se sentiram traídos por a possibilidade dele defender um outro time italiano. E o último time que apareceu agora foi a Roma. Se nenhum negócio for feito até o fim da janela agora, vamos ver se ele vai ser reintegrado. É um grande atacante. Não foi bem no Chelsea quando chegou e não foi bem na Inter de Milão na temporada passada, jogando por empréstimo do Chelsea. Então agora quem sabe, né, ele não tendo muita opção, se ele é reintegrado e aí o Pochettino consegue utilizar esse jogador, até porque o Chelsea contratou o Nkunku, que sofreu uma lesão grave, seria titular absoluto dessa equipe. Hoje tem o Nicolas Jackson, o senegalês que vem fazendo bons jogos, mas precisa de mais opção ali nesse ataque. O Chelsea, se quiser, né, ter uma boa temporada. O Nicolas Jackson é um jogador sim que pode ser importante, mas na minha visão, pelo menos, ele tem menos capacidade do que o Lukaku. O Lukaku é um jogador já pronto. Se estiver bem fisicamente, se estiver bem de cabeça, é um jogador que pode ser muito importante, quem sabe, nessa reconstrução que o Chelsea vem fazendo. E o Liverpool, hein? O Liverpool acabou tomando 2 chapéus do Chelsea no Caicedo e no Lavia, jogadores que interessavam muito para o meio campo, depois das saídas do Fabinho, do Henderson também. O Thiago perdeu espaço, não se sabe o que vai ser do Thiago Alcântara, mas aí o Liverpool foi lá e contratou o Endo, o japonês que vem sendo titular. E pelo menos por enquanto o Jürgen Klopp está satisfeito com esse meio campo Endo, McAllister, Szoboszlai e vai com isso mesmo para a temporada. Então, nesse momento, o Liverpool não está mais no mercado. Dizem, né, na imprensa inglesa que o Jürgen Klopp não quer mais negócio. Eu acho que ficou um pouco traumatizado com esses chapéus que tomou aí do Chelsea. Então, não vai atrás de mais jogador com medo de mais novos chapéus. Então, vai com o que tem. Claro que se uma boa oportunidade de mercado aparecer nessa semana, o Liverpool pode ir em busca, mas o Liverpool não deve fazer mais contratações, quem sabe na próxima janela, e aí pode buscar um outro jogador ali para ser o primeiro meio-campista, né? O jogador que atua ali como um volante. Nesse momento ele vai com o Endo mesmo, com o McAllister também fazendo essa função um pouco mais defensiva. É o Jürgen Klopp que está tentando também reconstruir esse meio campo do Liverpool com o que ele tem agora e com os 3 jogadores, né, foram contratações recentes, contratações nessa janela. E o Jürgen Klopp vai trabalhando com isso, pelo menos nessa primeira metade de temporada. Quem você acha que o Liverpool poderia contratar? Os outros times da Premier League poderiam contratar ainda? Quem você acha que deveria ser alvo nessa última semana de janela de transferências? Conta aqui nos comentários, se inscreve no canal também, ativa as notificações e a gente segue junto aqui no canal MyFoot. Tchau!